Olá pessoal, aqui é do canal Crônicas Espontâneas e hoje vamos tratar de um assunto que está sendo bastante debatido, que é a criação e aumento de tributos ou impostos pelo governo Lula, sobretudo a respeito do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e quais as consequências econômicas que essas majorações de tributos surtem sobre a população. Talvez você já tenha escutado algo absurdo do tipo: o governo federal não pode criar impostos. Apenas o Congresso Nacional pode fazer isso, porque o IOF só surtirá efeito sobre os mais ricos. Isso não é para você que financia um carro popular e tem uma conta em banco digital. As famosas fintechs. Se você quer entender sobre o assunto ou por que essas narrativas são mentirosas e falaciosas, com base em dados, fatos publicados no direito e na ciência econômica, fica até o final. Primeiro, vamos ao básico. Preste atenção que você precisa entender alguns conceitos. Primeiramente, o que é imposto e o que é tributo. No popular, nós utilizamos, por metonímia, imposto e tributo como sinônimos, mas para o direito brasileiro, imposto é apenas um tipo tributário, ou melhor, uma das espécies tributárias. Segundo o Código Tributário Nacional, CTN, no artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória imposta pelo Estado, seja por lei ou ato normativo, sem contraprestação direta individualizada. Mas o que é que isso significa? Em outras palavras, tributo é todo pagamento em dinheiro que o Estado te obriga a ele pagar através de uma lei ou ato normativo. Guarda bem esse termo, ato normativo. Sem que ele, o Estado, precise fornecer um serviço a você, como um indivíduo. Um desses atos normativos que o Estado pode se utilizar para impor tributos é algo chamado de medida provisória, a famosa MP. Pela Constituição Federal, artigo 62, o Presidente da República pode editar MPs em situações de urgência e relevância, com força de lei imediata, sujeitas, é claro, à aprovação posterior pelo Congresso em até 120 dias. Mas, dentro desse universo, cabe ao Executivo criar, alterar ou revogar tributos via medida provisória. Outro desses atos normativos é o decreto, que sempre que uma lei autorizar, o presidente pode definir as bases de cálculo, ou seja, o valor sobre o que esse imposto, esse tributo pode incidir, e as alíquotas, que basicamente são a porcentagem aplicada sobre essa base de cálculo. Então, um decreto ele pode, digamos, recalibrar esses parâmetros sem a necessidade de uma lei aprovada pelo Congresso. Bom, alguém pode então dizer: se aumentou tributos, se aumentou impostos, né? Então me diga quais são esses tributos, quais esses impostos que o governo Lula aumentou. Para responder, eu vou trazer alguns exemplos emblemáticos entre uma média aí de 25 medidas que poderíamos encontrar. Todos eles de iniciativa direta do Executivo, por parte do governo Lula, ou ao menos com um forte apoio da base aliada do PT. Primeiro seria a reoneração do PIS, COFINS e CID sobre combustíveis. Em 1º de março de 2023, com a medida provisória 1157, o governo restabeleceu a incidência que havia sido zerada em 2022 desse PIS, desse PASEP, desse COFINS e do CID sobre gasolina, etanol, diesel, ainda que houvesse uma prorrogação da isenção sobre o diesel e GLP até o fim de 2023. Mas haveria uma retomada gradual da cobrança de todos os derivados de petróleo, etanol. Esses impostos voltaram a deixar o litro do combustível mais caro, fazendo o cidadão gastar mais para ir voltar ao trabalho.
além de encarecer tudo o que é transportado por caminhão, os fretes. Em vez de incentivar a concorrência, né, o aumento favorece grandes distribuidoras que podem comprar um maior volume, né, transportar um maior volume, absorver esse custo maior. Um segundo exemplo é o aumento de imposto de importação sobre painéis solares, né? Esse exemplo é particularmente engraçado porque vem por parte de um governo que se diz defensor do meio ambiente, né, que pegou essa bandeira. Pois bem, em 1º de janeiro de 2024, o governo elevou a alíquota de importação dos módulos fotovoltaicos, né, de 6% para 10,8% e posteriormente, em novembro de 2024, subiu ainda mais para 25%. A medida visou estimular a produção interna, ou assim eles dizem ser, né, mas é apenas um pretexto, porque basicamente a indústria desse segmento aqui no país é ínfima. Quase a totalidade dos negócios da energia solar é proveniente de importação desses insumos. Pois bem, segundo eles, a medida visou estimular a produção interna, mas no final encareceu esses insumos para usinas e consumidores residenciais. Ao elevar o imposto sobre as placas solares, o governo encarece o material, obviamente, que vem do exterior, fazendo com que menos pessoas consumam ou invistam, bem como as próprias empresas acabam investindo menos, né, em energia limpa. Esse custo extra atrasa projetos, dificulta a instalação de painéis, obriga os consumidores a continuar pagando taxas, contas de luz mais altas, né? Por exemplo, uma família que planejava instalar um sistema de energia solar por R$20.000, né? Vê aí o seu custo aumentar em pelo menos aí R$4.000 com essa nova alíquota. Então eles adiam esse projeto ou sequer investem efetivamente, né? E com isso, com essa postergação, eles passam a continuar com conta de luz de R$450, R$600, que poderia ser abatida. E poderíamos continuar citando mais e mais exemplos, entre pelo menos 25, né, como eu já havia falado aqui, dando uma média de, inclusive, uma majoração de tributo a cada 37 dias. Mas vamos ao que gerou mais repercussão até o momento. Nenhuma dessas medidas gerou tanto ruído, reação política e revolta popular quanto a sequência de aumentos do IOF, promovida pelo governo neste ano de 2025. O caso foi tão emblemático que escancarou a estratégia do governo, que é usar o poder normativo do executivo, com aqueles atos normativos que nós vimos no início, né, para subir impostos, contornar o Congresso e tratar a arrecadação como uma ferramenta de ajuste político, já que o governo federal se vê incapaz de cortar gastos, né? Então, a forma de suprir esse arcabouço é jogando a conta para a população com aumento de tributações recorrentes, né? O episódio virou disputa entre os três poderes recentemente e agora está nas mãos do nosso imperador, né, o Alexandre de Moraes. Então, siga aqui a linha do tempo para entender melhor como essa majoração dos impostos se deu. Pois bem, a partir de 22 de maio de 2025, o Ministério da Fazenda, chefiado pelo ministro Fernando Haddad, aquele mesmo que admite que não tem nenhuma formação em economia, né? Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava. Editou o 2467, né, elevando o IOF de câmbio de 1,1 para 3,5
e o IOF sobre operações de crédito de cerca de 0,38 ao ano para 0,95 de alíquota fixa, mais um percentual ao dia, totalizando até 3,95 ao ano. Além de criar uma alíquota de 5% para seguros de vida de aportes superiores a 50 mil. Horas depois, ainda mesmo nessa mesma tarde, o próprio presidente Lula, pressionado pela repercussão negativa em redes sociais, pela mídia, determinou a revogação parcial para manter em 0% a alíquota sobre aplicações de fundos nacionais no exterior. Em 11 de junho de 2025, para não perder o controle político, Lula lançou a medida provisória 1303 e anexou o decreto 12.499, recalibrando alíquotas. O IOF fixo de operação de crédito caiu de 0,95 para 0,38 e a taxa diária de risco sacado ficou naquela alíquota ao dia, mas manteve a alíquota de 3,5 para o câmbio. A manobra assinada pela Advocacia Geral da União, AGU, já indicava que o Executivo enxergava no poder da canetada o poder de ajustar a tributação sem passar por nova lei, ou seja, sem passar pelo Congresso. E a reação do Congresso foi imediata. Em 25 de junho, a Câmara, com incríveis 383 votos favoráveis contra míseros 98 contrários, aprovou o PDL 214 de 2025, transformando no Decreto Legislativo 176, que anulou completamente os decretos presidenciais sobre o IOF. Uma clara demonstração que Lula não tem apoio no Congresso. Não obstante, no 1º de julho de 2025, a AGU ingressou no STF com uma medida de controle concentrado de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, alegando que houve uma usurpação de competência pelo Congresso e pedindo a manutenção das majorações do IOF. O relator, nosso operador, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu cautelarmente tanto os decretos do Planalto quanto o decreto legislativo e marcou audiência de conciliação para esta segunda-feira, terça-feira, 15 de julho. E isso é particularmente preocupante porque o presidente recentemente falou que sem o judiciário não consegue governar. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Não seria uma clara violação por parte de um consórcio entre PT e STF para derrubar a pretensa vontade popular representada pelo Congresso Nacional? E é aqui que entra uma das maiores armadilhas narrativas dessa história toda, a ideia de que só os ricos vão pagar o IOF. Mas se você não manda dinheiro para fora, nem faz seguro de vida milionário, isso não é com você. Dizem militantes nas redes como se o cidadão que parcela um carro popular ou pega um empréstimo no banco digital estivesse isento desse tributo. A realidade, no entanto, é exatamente o contrário. Esse cidadão quem sente primeiro o impacto do IOF, porque ele usa o crédito para viver e não para investir. Ele financia o básico, alimentação, transporte, conserto do carro, material da escola do filho. E o IOF é um tributo cobrado de forma igual em operações de crédito, câmbio e seguros, mas acaba pesando muito mais justamente por isso no bolso de quem ganha menos. Isso acontece porque retira uma parte maior da renda de famílias de baixa e média renda, enquanto os mais ricos quase não sentem esse aumento. Por exemplo, o IOF sobre operações de crédito. Quando o IOF em empréstimos pessoais, créditos consignados e cheque especial sobe 0,95 para 3,5 ao ano, o custo total da dívida cresce muito para quem já tem pouco espaço no orçamento. Essas famílias usam o crédito para pagar coisas básicas como mercado, remédio, transporte. Logo, este aumento aperta ainda mais as finanças e pode atrasar contas importantes.
Para quem tem renda alta, esse acréscimo é quase imperceptível e não muda os hábitos de consumo ou investimento. Claro, esse aumento ele é com foco a pessoas jurídicas, né? Mas nem por isso deixa de, pela mesma lógica, atingir justamente as pessoas jurídicas de menor porte. Vamos a um exemplo prático. Né? Imagine uma microempresa de bairro, como uma padaria, uma pequena oficina mecânica, né, que precisa de um empréstimo de R$70 mil para renovar equipamentos ou reforçar o caixa. Com a nova alíquota de IOF de 3,5% ao ano, o custo só com IOF ultrapassaria quase R$2.500, valor que se soma já aos juros e demais encargos do empréstimo. Então, para negócios de pequeno porte, essa despesa extra reduz a margem de lucro e limita investimentos futuros. Como reflexo, o dono pode optar por reduzir contratações, cortar turnos ou até aumentar o preço dos produtos e serviços. O resultado é um encarecimento indireto para o consumidor de baixa ou média renda, que depende desses serviços locais, como o pão ou a manutenção da moto ou do carro para o seu trabalho. Né? Por outro lado, o IOF sobre o câmbio, né? A alíquota de 3,5% no câmbio, que usa no cartão exterior, né? Ou envio de compra, dizem-se que seria um tributo para quem viaja ou importa luxo, mas na prática esse custo acaba no preço de produtos importados e insumos usados na indústria, né, que pressiona a inflação de itens essenciais, como remédios e energia. E já quem ganha até 3 salários, digamos, sente esse impacto no dia a dia, enquanto quem tem a renda alta consegue diluir esse aumento em despesas não essenciais. Por que isso importa? Bom, existe uma maior dependência do mercado informal. Ao encarecer o crédito oficial, quem precisa de dinheiro urgente acaba recorrendo a empréstimos informais. E devido à natureza do negócio, haverá juros mais altos por conta do risco. E a redução do bem-estar geral, né, para essas famílias de menor renda, já que vai haver um certo desvio de cada centavo retirado pelo IOF, comida, remédios, contas básicas. E já nos estratos mais altos o impacto é quase nada. E é claro, existe o fato da coerção estatal, é mais uma intromissão estatal no direito de liberdade, no direito sobre a propriedade. Pois bem, essas cobranças elevam o custo de crédito e a inflação de bens básicos, que, convenhamos, né, já é uma questão generalizada, a inflação nos últimos anos. Mas agora eu quero tratar de um último assunto. Enquanto se diz que o governo Lula alivia o pobre taxando o rico, várias ações recentes mostram o oposto. Descontos bilionários e renegociações de dívidas de grandes empresas, muitas delas envolvidas em corrupção, foram aprovados pela atual gestão. Entre 2023 e 2025, o governo aceitou descontos gigantescos em multas da Lava Jato e outros débitos de grupos poderosos. Exemplos: empreiteiras da Lava Jato, a Controladoria Geral da União, CGU, renegociou acordos de leniência assinados pelas maiores construtoras investigadas na Lava Jato. E um levantamento do TCU, Tribunal de Contas da União, mostrou que 7 empresas, incluindo a Odebrecht e a Braskem, que causou um grande desastre na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, ganharam descontos um total de quase 6 bilhões nas dívidas originalmente. Né? Na prática, cada dívida de multa ou indenização foi cortada quase pela metade. A Odebrecht, maior de todas, tinha um débito de quase 4 bilhões e após o acordo passou a pagar menos de 2 bilhões. Num movimento coordenado, entre aspas, sob o aval de Lula, essas empresas buscam oficialmente abater multas bilionárias com precatórios e créditos fiscais, na prática evitando que o governo arrecade na forma original. Né? Em suma, o panorama fiscal atual demonstra que as facilidades criadas pelo governo acabam beneficiando sobretudo empresas e setores já bastante abastadas, né? Já próximas principalmente do poder. Ofertas de perdão parcial de multas bilionárias
alongamento de prazos, permissão de uso de créditos fiscais, diluem a arrecadação das colaborações premiadas da Lava Jato. Não que eu, particularmente, seja contra a falta de tributação pelas minhas convicções libertárias, mas trago aqui esses exemplos para mostrar que existe uma preferência sobre benefícios aos grandes, enquanto a taxação recai sempre contra o menor, desconstruindo essa narrativa de que o governo, né, está para taxar os ricos e desonerar os pobres. Isso é simplesmente uma mentira. Devido a isso, também poderíamos entrar na questão dos gastos públicos, né? Nos questionar sobre o bom uso da arrecadação, que foi recordista. E mesmo assim, o governo precisou e ainda precisa recorrentemente onerar ainda mais a população e sustentar seus gastos injustificados, como grandes jantares e viagens da primeira-dama. Mas isto é tema talvez para um outro vídeo. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo. Até logo.